Vamos lá. E aí, gente, aprenderam mais ou menos como é que a gente define vida? Sim. Né? A gente Sim. sabe que vida não tem uma definição própria, não é isso? E a gente viu isso e a gente viu a diferença de ser vivo e ser não vivo. E vimos também um pouquinho sobre as características dos seres vivos. E a gente começa a estudar os seres vivos. Só um minuto. Né? Ô, professor, Oi. eu vou sair em 2 minutos, eu volto, viu? Vai no Ah, instante. Que o pedreiro vai mexer no fio aqui. Deixa eu só mostrar a situação que tá aqui. Peraí, a câmera tá virada pra mim. Tá. Olá. que é isso? Porque ainda tá reformando aqui. Ah, Olha, a mesa cheia de pedreiro, é. vixe, dá para fazer o nome. Daqui a Vamos pouco eu lá. volto. Tá ok. Então vamos lá, gente. Ó. A composição química dos seres vivos. Basicamente, pessoal, todos os seres vivos, eles são formados por estruturas químicas que denominamos essas estruturas de substâncias orgânicas. Tá? Então, tudo que é orgânico vem da ideia de que é de um ser vivo. Certo? E essas substâncias orgânicas, elas são formadas por alguns átomos, certo? Que vão se unir e fazerem e constituírem as moléculas dos seres vivos. E esses elementos químicos são quais? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, certo? Todos esses elementos vão se unir para formar os seres vivos. Só são esses? Não. Todos os seres vivos eles vão possuir vários tipos de átomos de vários elementos químicos diferentes, tá? Só que em maior abundância são esses tipos de elementos químicos que formam as moléculas orgânicas, dando origem à matéria viva, ou seja, ao ser vivo. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, né? E aí, Bom por que dia. esse monte de câmera fechada, Riane? Já que eu pedi para eles abrirem, muitos disseram que não pode abrir. Acho que metade do pessoal que está aqui disse que não. Vamos, pessoal, abrindo. Eu não quero. Só vai ficar fechado aquele que já tem autorização. Já que Vamos. você está carregando. Pois eu vou. Você anota os nomes, Riane, que aí eu vou ligar para o responsável para confirmar. Tia Jaqueline, enquanto eu compartilhar o slide, eu tava com a câmera fechada, mas... Gente, fala um de cada vez. Ô, tia Jaque, enquanto estiver compartilhando o slide, eu vou ficar com a câmera fechada, só que quando sair do slide, eu abro a câmera, porque o áudio do professor fica travando. Certo. Meu celular está carregando. Quando você encerrar o slide e começar aí, anota o nome de quem não abriu a câmera, Ok. porque aí eu vou ligar para o responsável para saber o motivo. Ok. Viu? Tá bom. E aí a gente tem que acabar com isso, que eles estão numa sala de aula. A plataforma se usa para substituir a sala de aula, então não é para ficar de câmera fechada, não. Tá bom. A gente sabe, eu tenho anotado aqui, o que o pai já falou comigo, que tem autorização de ficar com a câmera fechada, mas o restante não tem. Então, a câmera é aberta, vocês estão numa sala de aula. Está em casa, mas numa sala de aula. Só era isso, Ria. Tá bom, Jaque. Obrigado. Qualquer coisa eu te aviso. Cadê Maria Clara? Maria Clara. Ela tava aí. Será que ela caiu? Tá aqui. Não, Maria Clara, tá aí. Maria Clara, faça um vídeo seu. Eu quero um vídeo curto, você dizendo como você se sente em ser finalista do Soletrando. Tá bom. Eu ia avisar a sua mãe ontem, mas ela saiu antes da reunião. Viu? Tá. Aí mande para mim antes de meu dia, que eu vou precisar para fazer a divulgação. Tá bom. Tchau. Tchau, Yali. Tchau. Yali, qualquer coisa me chame, por favor. Certo. Tá vendo, gente?
Depois a culpa quem leva sou eu, viu? Eu tive foi medo. Vamos Mas voltando. tá carregando, pessoal. Quando terminar de carregar, eu ligo. Ok. Parece que eu estava adivinhando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui. Aí veja, a organização da matéria viva, né? Então, toda matéria viva, pessoal, é justamente qualquer ser vivo, a gente pode chamar de matéria viva, né? Porque vocês sabem que no espaço, a gente sabe que toda e qualquer coisa que existe no espaço é matéria, tá? Inclusive os seres vivos, tá certo? Então, os seres vivos, eles estão entre as entidades mais complexas do universo, tá? As substâncias formadas pela união das moléculas de átomos se distribuem de forma altamente organizada e constituem as células, tá certo? Então, as células são formadas por inúmeras substâncias químicas, né, que juntas formam várias outras moléculas que vão propiciar a vida. E para que exista vida, precisa-se existir células. Tá certo, gente? Então, a organização celular é uma outra característica, certo? Muito presente, tá? Em todos os organismos vivos. Todos os organismos vivos, eles possuem células. Já dizia a teoria celular, que todo ser vivo para ser vivo, tem que ser composto por células, certo? E aí, pessoal, existem dois tipos de células, tá? Que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Aí vamos ver aqui. Vejam só. Então, basicamente, são esses dois tipos de células que existem, tá certo? No caso, as células procarióticas, elas são células de organização muito simplificada, tá certo? Elas são células mais primitivas, menos evoluídas, tá? Que as células eucarióticas. Vejam aqui, por exemplo. Ó, prestem atenção aqui nesta célula. Veja aqui, essa célula é uma célula eucariótica, tá? Vejam que ela é bem mais complexa do que essa. Ela tem bem mais estruturas do que a procariótica. E de onde vem esse nome? Vamos lá. Gente, procariótico e eucariótico vem da presença ou ausência de uma estrutura que antigamente chamava-se de carioteca. Tá certo? Ó. Carioteca. Antigamente chamava-se essa estrutura dessa forma. Hoje em dia a gente já não chama mais carioteca. A gente chama de envoltório nuclear. Vê só, preste atenção. Vocês acreditam que já aprenderam que a célula tem 3 estruturas básicas, não é assim? Já aprenderam isso? Não. Não? Tem certeza? Eu acho que não. Lá no 5º ano, no 4º ano, nunca viram isso? Não. A gente tem o núcleo, o citoplasma e a membrana da célula. Nunca viram isso? Ah, eu já. Então, ó, aqui é uma célula, certo? Aqui tem o núcleo, aqui, ó. Geralmente ele fica no centro, certo? O núcleo. O citoplasma, que é essa parte aqui, é a parte líquida da célula. E a membrana é uma película que delimita a célula. Essas são as 3 estruturas básicas que todo mundo está acostumado, né, a estudar. Tá certo? E o que seria a carioteca? A carioteca, gente, é uma outra membrana, tá? Porém, é uma membrana que ela envolve o núcleo. Ó. Ela cobre o núcleo. Tá certo? Isso seria a carioteca. E aí, essas células procariontes e eucariontes, o que vai diferir ela, geralmente, de maneira geral, o que define ela é justamente a presença ou não dessa carioteca. Tá certo? Dúvidas? Não entendi.
O que foi que você não entendeu? Carioteca, essa Não, lembrança. fale de novo, que cortou. A carioteca e a membrana, que eu não entendi muito. O que você não entendeu? A parte da carioteca, professor. Sim, meu amor, mas eu não entendi o que foi que você não entendeu, porque eu falei um monte de coisa. Eu não entendi a membrana, eu não entendi a carioteca, mas o quê? A definição dela. Certo. Vamos lá. Gente, é assim, Isadora, presta atenção. Uma célula, eu falei a você, que ela tem 3 partes básicas, não foi isso? Membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo, ele é esse do meio, né? O citoplasma é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é porque eu não quero riscar, certo? É a parte líquida. E a membrana é uma película que envolve a célula. Tá? Uhum. Pronto. E o que seria a carioteca? A carioteca seria uma membrana também, só que essa membrana ela envolve o núcleo aqui, ó. Entendeu agora? Entendi. Pronto. Vamos lá. Aí vejam só, gente. Vamos comparar uma célula com um ovo. Tá certo? Um ovo. Então, por exemplo, se eu comparar uma célula com um ovo, quem seria o núcleo? A gema? A gema. Quem seria a clara? Seria o quê? O citoplasma, né? E aí, quem seria a membrana? Aquela pelinha que tem. Ó, Clara Alessandra acertou. Ainda não seria a casca, Richard. Seria uma pelezinha bem fininha que fica grudada na casca. Já perceberam que tem? Sim. Pronto. Porque a membrana, pessoal, ela é fina, bem fininha mesmo, tá? Então, se a gente fosse comparar um ovo a uma célula, seria basicamente dessa forma, tá certo? Aí veja só, professor, e a carioteca? Gente, presta atenção. Quando a gente estrala um ovo na panela, como é que a gema fica? Bem redondinha, né? Uhum. Hã? E o que é que faz a gema ficar bem redondinha? Porque se eu furar ela começa a esborrotar, derramar feito, né? Que ela é líquida. Mas o que é que faz ela ficar guardadinha ali, bem redondinha? A pelinha? Ah, o quê? Aquela pelinha. Cortou, diga de novo. Aquela pelinha. Que fica por cima da gema. Que ela é bem fininha, bem transparente, que a gente mal vê ela. Uhum. Essa mesmo. É isso que faz a gema ficar lá guardadinha, redondinha, bonitinha. É uma película, é uma membrana também. É justamente essa membrana que envolve a gema, né? Que no nosso caso, se a gente for comparar com a célula, é a membrana que envolve o quê? O núcleo. Entendeu? Uhum. E é isso. E a casca seria o quê, professor? A casca, se a gente fosse comparar a uma célula, ela poderia ser o que a gente chama de parede celular, tá? O que seria a parede celular da célula? A parede celular é justamente uma estrutura rígida, certo? Que vai dar uma certa estruturação e proteção às células, tá? Mas nem todas as células têm parede celular, a gente vai ver isso depois. Tá certo, gente? Então, entenderam mais ou menos assim uma célula, como é que ela se organiza? Uhum. Aí vamos lá. O termo procário e eucário vem da presença ou não da carioteca. Então, o procarionte, ele não possui carioteca e o eucarionte possui carioteca, certo? Carioteca é o que mesmo? É a membrana que envolve o núcleo, certo? É a membrana que envolve o núcleo. Cuidado para não confundir membrana nuclear com membrana celular, tá? É muito simples. Membrana nuclear envolve o núcleo. Membrana celular envolve a célula, tá? Entenderam? Tá. Pronto. Aí existem outros nomes, tá? Eu posso chamar de carioteca.
eu posso chamar de membrana nuclear, eu posso chamar de envoltório nuclear. Veja, envoltório é o quê? É algo que envolve, né? Que cobre. Eu posso chamar de cápsula nuclear. Vejam, 4 nomes para uma mesma estrutura. Então, pode aparecer dessas seguintes formas. Tá? E a membrana celular, professor, a membrana da célula, ela também tem vários nomes. Geralmente vai aparecer de 2 formas. Ou aparece membrana celular, ou aparece membrana plasmática, tá? Sempre essas 2 formas. Existem outras formas também de chamar, mas a gente só vai falar sobre dessas, certo? Quando vocês estiverem lá no ensino superior, vocês vão ver plasmalema, leucolema, enfim, várias coisas, certo? Mas, por enquanto, membrana plasmática ou membrana celular para a membrana que envolve a célula. E membrana nuclear, envoltório nuclear, cápsula nuclear ou carioteca para a membrana que envolve o núcleo. Certo, gente? Dúvidas? Não. Então, vamos lá. Além disso, vamos ver um pouquinho das estruturas dessas células. Vejam só. A célula procariótica aqui é a mais simples, vejam. Ela tem a membrana plasmática, ó, a membrana, vou fazer aqui de vermelho. Ela fica aqui, a membrana plasmática. Eu não vou falar todas as estruturas, não. Vou falar só as mais básicas, que é o que vocês precisam realmente saber. Certo? A membrana plasmática aqui em vermelho. Essa parte em verde é o que a gente chama de parede celular. Tá? Certo? Na verdade, não é nem a parede celular. A parede celular ela fica por baixo dessa capa verde. Eu vou fazer ela aqui mais amarelinha, mais laranjada. A parede celular ela fica por aqui. Ó. Tanto é que tá assim, ó, parede bacteriana, essa parte mais pretinha. Tá vendo que eu estou cobrindo? Ó? Eu estou cobrindo de amarelo. Isso é a parede celular. Então, a parede celular ela é bem rígida e ela fica por cima da membrana celular. Certo? E essa parte verde, professor, que recobre é o quê? É justamente a cápsula bacteriana, que algumas bactérias têm, outras não. Tá? Então, a presença da cápsula bacteriana, isso permite com que essa bactéria ela seja mais resistente do que outras. Tá? Ela vai dar mais resistência ainda, tá? A determinados ambientes mais quentes, enfim. São resistências que alguns tipos de bactérias vão apresentar. Quanto mais resistentes essas bactérias são, tecnicamente elas são mais nocivas à saúde, certo? Porque muitas bactérias podem causar doenças na gente, tá certo? Então, com relação aos envoltórios da célula bacteriana, a gente vai ter esses 3. A membrana, que é a película, certo? Que vai envolver a célula, a parede celular da bactéria, e a cápsula bacteriana fica pelo final, por último. Dúvidas? E para que funciona esse rabinho, professor, que tem essa célula? Vamos lá. O que seria esse rabinho aqui? Isso a gente chama de flagelo, tá certo? Nem todas vão ter. Algumas podem apresentar, por exemplo, os cílios, que são estruturas numerosas, bastante numerosas, e elas aparecem dessa forma, assim, ó, por toda a extensão da célula, tá certo? Já existem células que elas vão ter só essa longa cauda, tá? Para que serve isso? Para locomoção, certo? É isso que vai ajudar a célula a se locomover, certo? Então, o rabinho, né? A gente chama ele de flagelo, tá? Geralmente ele vai aparecer único ou pode aparecer até 2. E eles são longos. Já os outros são os cílios, tá? Que são estruturas menores e bem numerosas, tá certo? Que vão servir para a locomoção dessas bactérias, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não. Professor, se a gente for ver tipo, uma dessas células em um microscópio, Ah. ela vai estar do mesmo jeito ou não? Depende do microscópio. Se for um microscópio óptico, que é aquele microscópio comum que a gente tem na escola, né? A gente não vê ela assim, a gente vê só os pontinhos, porque elas são extremamente pequenas.
Agora, se a gente for para um microscópio de última geração, né, de microscopia eletrônica, a gente vê elas bem parecidas. Certo? Tá certo. Obrigada. Aí vamos lá. Vamos para dentro dessa célula agora. O que é que eu tenho dentro da célula? A parte líquida se chama o quê? Citoplasma. Tá? O citoplasma é a parte líquida da célula, onde todas as substâncias que essa célula vai precisar, proteínas, glicoses e tudo mais, ela vai estar dissolvida nessa substância gelatinosa para quando a célula precisar, ela utilizar. Tá? Além disso, na célula bacteriana, a gente também vai ter uma estrutura, ó, que vocês estão vendo aqui assim, ó, tá vendo? Isso, ó, é o que eu chamo de material genético, ou DNA, tá? Então, o próprio DNA da célula, no caso das bactérias, o DNA ele é uma longa fita, certo? Que ele fica solto no citoplasma bacteriano, tá? Ele fica mergulhado no citoplasma, tá certo? Então, chama-se de nucleoide. Não chama de núcleo, chama de nucleoide. Nucleoide é essa região, né, da célula bacteriana, onde vai estar o material genético todo desorganizado, todo solto no citoplasma. Alguma dúvida? Não. Além disso, para finalizar, as células bacterianas também vão ter estruturas, ó, uns pontinhos assim, ó, que a gente chama de ribossomos, certo? E esses ribossomos, professor, eles servem para quê? Eles servem para a produção de proteínas da célula. São importantíssimos para fazer, certo? Essa produção de proteínas que a célula vai precisar em toda a sua vida, tá certo? Então, tecnicamente, a gente vai ter cápsula, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético, ribossomos e os flagelos da célula bacteriana, tá? Toda célula bacteriana obrigatoriamente vai ser uma célula procariótica, tá? Então, todo e qualquer ser procarionte, ele é obrigatoriamente uma bactéria. Tá certo, gente? Dúvidas? Não. Tem certeza? Sim. Vou passar. Vamos lá. Vamos agora dar uma olhadinha. Espera aí, viu? Só um minuto. Vamos lá, voltando. Então, a célula eucariótica, pessoal, ela é bem mais complexa, certo? Ela tem uma complexidade muito grande. Então, se a célula eucariótica, ela tem algo, né? Ela tem uma carioteca, ela tem um material aí, uma estrutura que delimita o núcleo, diferente da procarionte que não tem, o que é que acontece? Vejam só. Eu falei a vocês que a célula procarionte, ó, ela fica com seu material genético todo, ó, o material genético, fazendo aqui, rosinha. Veja, ele fica com o material genético ó, todo mergulhado no citoplasma, tá vendo? Isso é o DNA, todo solto. Ele fica assim, na célula procarionte, tá certo? Já na eucarionte, isso não acontece. Por quê?
Porque a gente tem uma membrana para guardar esse material genético, tá certo? A gente tem um envoltório nuclear onde esse material genético fica guardadinho. Então, por exemplo, o núcleo nessa célula aqui é essa parte roxa. Então, esse material genético ele fica todo aqui, ó, guardadinho dentro desse núcleo, ó. Tá vendo? Ele fica aqui. Então, isso dá a entender que a célula eucariótica, ela tem uma organização, certo? Para armazenar o seu material genético. Ela deixa o seu material genético separado das demais estruturas. Ela organiza esse material genético em uma única estrutura. Tá certo, pessoal? Não é fácil? É. Aí vejam só. Isso aqui eu chamo de núcleo, tá? Porque ele está organizado. Já aqui eu não posso chamar de núcleo porque ele não está organizado. Mas não deixa de ser material genético, tá? Então, isso aqui no procarionte eu vou chamar de nucleoide. É algo que é mais primitivo. E Arley, desliga o microfone, certo? Aí vejam só, as outras estruturas, por exemplo, da eucariótica. A eucariótica também vai possuir membrana plasmática, ela também vai possuir citoplasma, tá? A eucariótica vai possuir outras estruturas também que a gente chama de organelas citoplasmáticas. Organelas. Organelas, essa palavra lembra o que para vocês? Ó, Organismo. órgãos, né? Órgãos. Então, organelas, o que são organelas, gente? São pequenas estruturas dentro da célula que vão desempenhar funções vitais, assim como os nossos órgãos. Vejam que interessante. Professor, organelas são os órgãos da célula? Não, gente, não são órgãos. É porque para formar um órgão eu preciso de muito mais coisa. Mas é uma analogia, vamos dizer assim. Organelas são pequenas estruturas que vão desempenhar funções vitais para essa célula. Então, a célula ela precisa digerir, ela precisa respirar, ela precisa produzir proteínas, certo? Tudo isso são funções vitais que vão ajudar aí no bom funcionamento da célula e cada função dessa, ela é organizada por uma organela, tá certo? Então, por exemplo, o ribossomo, que também está presente na célula eucariótica, ele produz proteína, tá? A célula eucariótica possui, por exemplo, uma organela chamada de mitocôndria, que é onde vai se acontecer a produção de energia, a respiração celular, certo? A célula eucariótica ela possui lisossomos, que são organelas que vão estar presentes aí com a função de digerir determinadas partículas, tá? Agora prestem atenção, essas estruturas elas são únicas da célula eucariótica. A única organela que a célula eucariótica e a procariótica possuem em comum é o ribossomo, porque as duas têm. As outras não, tá? As outras organelas o procarionte não tem, tá certo? Então vocês têm que se ligar nisso. Tenham muitíssimo cuidado, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Sim, a célula eucariótica ela é dividida em duas, que é a eucariótica animal e a eucariótica vegetal, tá? Então vamos lá, professor, para a gente não confundir. Temos dois grandes grupos de células, célula procarionte e célula eucarionte, tá? A célula eucarionte se divide